Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos fechar aquela duplinha. A aula passada vocês viram Força de Trabalho no Brasil Colonial, parte 1. Hoje vocês vão ver Força do Brasil Colonial, parte 2. Focamos um pouco na aula passada sobre a sociedade colonial. Vou até dar aqui aquele conceito da aula passada, retomando sociedade colonial. Criamos aquela ideia que não havia a relação entre homem branco e os povos indígenas, ou mesmo a presença africana e essa dinâmica social muito próxima. Trouxe algumas pinturas do Debré para vocês. E a sociedade colonial, marcada por essa dinâmica social muito próxima. Os livros de história antigamente colocavam aquela coisa que cada um no seu canto, e não é bem assim. Existe uma dinâmica, troca de cultura, muito do conhecimento africano vindo para a portuguesa, para a mesa portuguesa, como diz o outro, e Portugal também criando junto essa dinâmica que depois vamos falar de uma cultura brasileira, junto com a cultura e conhecimento, a culinária, a medicina, a ciência indígena também. Dentro da sociedade colonial, a força de mão de obra africana vai ser essa aula de hoje. Aula passada, inclusive, eu comentei sobre a presença indígena, a mão de obra escravizada. Falamos também sobre essa divisão entre o que a palavra escravo diz. Escravizado é outra ideia. Inclusive, hoje na história usamos o termo escravizado, porque a ideia da palavra escravo parece que é uma coisa inata da pessoa, inerente, uma coisa natural. Não é. É construído historicamente. A pessoa foi escravizada, ninguém nasceu escravo. Né? E então, ela foi tornada escrava. Pode nascer escravo no sentido de mãe e pai escravos, escravizados. E você nascer com a ideia, com uma construção já escravizada. Mas você foi colocado com uma ideia de escravizado. Ninguém tem a questão natural da escravidão. E hoje vocês vão ver a presença da mão de obra africana no Brasil, né, da escravidão africana no Brasil. A aula passada nós vimos da escravidão indígena, o apressamento, inclusive o termo muito utilizado, apressar, significa escravizar indígenas da floresta. Falamos também da guerra justa, né? Matar os índios hostis que estão impedindo ou atrapalhando a lavoura, o progresso, o desenvolvimento colonial. Aí na guerra justa eu posso matar, porque eu ofertei a todos serem catequizados. E ou ir para missões, ou ir mais para a floresta. Se estão atrapalhando, significa que eles são hostis, eu posso me defender, uma ideia de defesa, eu posso atacá-lo, porque é uma ideia de guerra justa. Guerra justa. Vamos lá? Sociedade colonial. Sociedade colonial se estruturou em torno do trabalho agrícola, em especial da economia açucareira. A aula passada falamos sobre o engenho de açúcar, o coração pulsante da sociedade colonial. A plantação de cana, principal atividade econômica, a produção do açúcar, são os pilares da exploração europeia portuguesa. Entre os séculos XVI e XVII, engenhos são os centros das organizações sociais. E a palavra engenho não é só o espaço da oficina. O engenho é todo o complexo da fazenda. É a casa grande do senhor e da senhora branca, livre, a elite rural. É a senzala, o espaço onde moram os escravizados. Tive a oportunidade, até comentei na aula passada, de visitar a cidade Redenção, onde tinha inclusive um museu a céu aberto, aquela cidade 50 quilômetros de Fortaleza, no Nordeste. Ela exala a cultura, exala passado, exala a história, como diz o outro. Inclusive tem uma universidade uva no meio da montanha, uma coisa magnífica. Quem tiver a oportunidade, conheçam a cidade Redenção, histórica, incrível, no Nordeste. Nessa cidade, o museu me chamou muita atenção, porque a gente sempre tem uma ideia da Casa Grande e da senzala em espaços diferentes, né? Mas na verdade, nesse museu, a senzala era o porão. O porão não, né? O porão é o porão, exatamente. Embaixo da Casa Grande. A Casa Grande era em cima, que hoje é um museu, né? Óbvio. E embaixo era onde ficavam os escravos. Os escravizados, que era o que nós chamamos de senzala. Isso me marcou muito, me chamou muita atenção, porque inclusive algumas frestas do piso de madeira, eu ainda perguntei para o guia
um guia turístico, perguntei por que essas frestas é muito grande, dá praticamente para ver. E ele falou assim, mas exatamente essa era a função, né, para que o homem branco, para que o senhor de escravo tivesse ou o capataz, né, tivesse uma visão sobre o que estavam os escravos fazendo lá embaixo. Então eles tinham umas frestas, inclusive no chão da Casa Grande, para que ele pudesse ver como que eles viviam e o que eles estavam fazendo. Uma espécie de um controle. E ao mesmo tempo, que é um controle, é uma proximidade. Imagine você, há 300 anos atrás, você faz parte da família, da elite rural dessa fazenda, que hoje é um museu, Museu da Senzala, do homem africano. Você mora em cima, e embaixo de você está um grupo de famílias de 50, 80, eu li na época da ata lá, quando visitei o museu, foram 150 escravos. Essa cidade ficou muito famosa, inclusive, porque foi a primeira cidade que libertou os escravos, né, em 1885, 3 anos antes da famosa Lei Áurea. E essa me chamou muita atenção porque eu fiquei imaginando você vivendo nesse período, na parte alta, muito próximo junto com os escravizados. Você está ali dormindo, imagine uma risada, como diz o outro, uma piada que foi dita no momento errado. Como é que ficou essa dinâmica, né? Eu fico imaginando, como diz o outro, alguma festa ali que está rolando lá embaixo, como diz o outro, o cara de cima dá uma batida no chão e falou, ô, como é que é? Estão atrapalhando, é hora de dormir agora. Já imaginaram uma dinâmica social muito próxima? E é isso que eu estou tentando trazer para vocês. O que é Casa Grande, o que é Senzala, o homem branco, o homem africano escravizado, eles vivem numa sociedade muito próxima. Ah, mas tem a tortura, tem o carrasco, tem a chibatada. Sim, tem tudo isso, mas tem que ter cuidado, porque também pode acontecer outras resistências. Luta, fugas, sabotagens, suicídios. Nós vamos ver isso na nossa aula de hoje. Como que os povos africanos que vinham para cá, escravizados, né, lutavam, defendiam e resistiam também contra a escravidão. Mão de obra escravizada africana no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, existem milhares de estudos, tá? Alguns estudos falam em 12 milhões, já li 5, já li entre 2 a 5. Então, assim, não se tem uma data correta quantos africanos foram escravizados, vendidos e comprados nos mercados africanos da América, do Brasil, da América, fala América, toda a América, norte, central, do sul. São números muito imprecisos. Rui Barbosa ajudou para impedir esses números, inclusive, né? Quando fez a queima de arquivo logo após a proclamação da República, 1889, diz que chegou lá no Ministério, tudo que tiver de documentação dos africanos. O que tem? Queima de arquivo, queime tudo. Mas como assim, senhor? É isso mesmo, queime tudo, não quero nada. Mas faz um ano que a gente aboliu a escravidão, são todos libertos? Exato, por causa disso mesmo. Quero ver ninguém pedindo indenizações, quero ver ninguém pedindo tipo de benefícios, quero ver ninguém pedindo nada. Foram libertos? Já está mais do que bom. Agora queime toda essa documentação para que não deixe vestígios de arquivos dentro do Estado que nos incrimine. Olha que sacada, queima de arquivo. Sacanagem. Sacada ou sacanagem? Eu apresento para vocês aqui um outro slide. Ele é um navio negreiro. É uma maquete do Museu Nacional de História Americana de Washington. Os navios negreiros eram os navios que transportavam os africanos para serem vendidos na América. Aqui você vê então o famoso porão dos navios. Se aproveitava tudo de espaço para vender, para trazer para a América. Nesses navios, fala-se muito que é uma situação muito cruel, a forma que eles eram trazidas, alguns acorrentados. Falava-se que traziam em grande quantidade, porque se tiver uma perda, está na logística da situação. Então um navio ali com 500 escravos, morreram 100, tá bom, eu estava esperando essa conta, consegui trazer 400, vai dar lucro. Era mais ou menos esse tipo de conta, uma matemática extremamente cruel dos navios negreiros, chamados de tumbeiros, inclusive, porque eram verdadeiras tumbas. Morriam muitos morriam muitas vidas humanas dentro do navio negreiro. Junto com o navio negreiro havia também o carregamento, marfim,
materiais, produtos líquidos, às vezes inclusive inflamáveis, né, com uma situação assim que piorava mais ainda a vida dos africanos que vinham morar no Brasil ou serem vendidos na América inteira, né, tendo que conviver com cheiro. Isso aqui era um único espaço bem no meio do navio negreiro onde que se passava o mínimo de iluminação para eles, de vento, de ar, água, extremamente salobra inclusive, né? Banheiro não havia, faziam ali mesmo suas necessidades. E era nessa situação que eles passavam de 2 a 3 meses até chegar no Brasil. Verdadeiro tumbeiro os navios negreiros. Outra imagem mais famosa aqui do Brasil, Rugenda, de 1830, também mostra, né, os africanos sendo trazidos no porão do navio. Me chama a atenção esse homem branco aqui, que ele está com uma roupa azul, o chapéu, ele está com uma espécie de uma luz iluminando, significa então que era um lugar muito escuro, viviam numa escuridão, sem banheiro, acorrentados, podem ver na parte baixa da pintura várias correntes, na parte do lado esquerdo também, e é assim que eles vinham para o Brasil. Quanto menos morriam, eles consideravam como uma perda, tendo a perda dos navios negreiros. Olha, estou contabilizando, perdi 100. Então eu tenho 400 de lucro. Esse 100 já estava ali na margem, uma espécie de margem de perda de vida humana. Né? Um absurdo e uma situação extremamente degradante que vinham os africanos sendo vendidos nos mercados africanos, mercados de escravos do Brasil. Mais uma imagem, mais um tumbeiro, mais um navio negreiro. Esse é britânico, 1789. A quantidade de africanos que eram colocados. Inclusive, vocês conseguem observar, são as camadas na parte de baixo aqui dessa não é nem uma maquete, é quase que um desenho mostrando a quantidade de africanos. Você vê aqui na parte baixa o espaço que eles ficavam, extremamente exprimidos, a quantidade em cada uma desses setores, você vê que são vários andares, 1, 2, 3, 4 andares de navios lotado de pessoas que eram vendidas aqui no Brasil. Brasil, na América, no caso aqui o navio britânico, provavelmente na América do Norte. Força de trabalho escrava africana, navio negreiro, chamado de tumbeiro, como o Sr. Roberto explicou para vocês. É o nome dado aos navios de carga para o transporte de pessoas escravizadas, especialmente escravizados africanos até o século XIX. Aprisionados no interior da África subsaariana, por outros africanos que lucravam com o tráfico, então eles são escravizados lá, são vendidos para portugueses, ingleses, espanhóis. Lá, então você vê que é um comércio altamente lucrativo. As pessoas são trazidas em marcha forçada até o litoral do continente, onde os que sobreviverem serão comercializados localmente. São despojados suas roupas, pequenos pertences que se ainda tiver, e depois são vendidos aos comerciantes europeus para serem embarcados nos navios negreiros. Já se imaginou você numa situação como essa? Perder a tua família, a tua vida, o lugar onde você vive? Foi escravizado já num ponto, depois é vendido novamente para um outro tipo de senhor de escravo que vai te vender em um mercado de escravo aqui no Brasil, nas Antilhas, nos Estados Unidos, né, para um engenho, para uma mina de ouro. E fala-se inclusive que o trabalho em mina diz que era um dos piores possíveis, mais insalubres ainda, que o africano escravizado na senzala ainda tinha pelo menos uma expectativa de vida, porque o de mina, o trabalho africano, o trabalho escravo da mina era considerado um dos piores possíveis da época. Navios negreiros. Neles os escravizados eram colocados nos porões da embarcação, onde ficavam presos em grupos decorrentes, com um espaço minúsculo, né, para caber o maior número possível de escravizados. Os primeiros escravos africanos chegaram no Brasil, escravizados, chegaram no Brasil entre 1539 e 1542.
E a vinda desses africanos terminou em 1850, com a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que estancou, como diz o outro, proibiu a vinda de navios negreiros no Brasil. Mais uma imagem, Finder, 1824. Você vê novamente uma dinâmica social. São homens brancos convivendo lado a lado com africanos, com indígenas. E essa é uma sociedade colonial. Não é uma coisa compartimentada, cada um no seu canto, no seu quarto, no seu lugar, na sua casa. É uma sociedade muito próxima que estamos vendo uma dinâmica social. Força de trabalho africano. Os africanos foram utilizados em trabalhos domésticos, urbanos, mas principalmente em lavoura, cultivo da cana-de-açúcar. Depois da descoberta, né, a corrida do ouro em 1693, 1694, começam a trabalhar em Minas, né, em Minas Gerais, em Cuiabá, Goiás. Existe a resistência africana. Você tem que, como eu estou falando muito dessa dinâmica social, você tem que imaginar assim, eu estou no engenho, eu tenho aqui no meu engenho, vamos lá, sei lá, 20 capatazes. Desses 20 capatazes, né, 3, 4, 5 carrascos, que faz a espécie da disciplina, da ordem, da regra, que passa o trabalho para os africanos. Mas na senzala eu tenho 150, eu tenho 200 escravizados. Se eles se revoltam, eles podem, em qualquer momento, se acontecer isso, se revoltar. Então existe toda uma situação de negociação também. Eu não posso ser um senhor de escravos extremamente cruel, né, que impeça tudo isso. Eu tenho que criar toda uma negociação para que haja também um funcionamento do meu engenho. Então você tem que imaginar também, nessa resistência dos africanos, o líder do grupo ali que está tentando negociar. Olha, o meu grupo falou o seguinte, eles até vão trabalhar hoje na lavoura, vão parar de sabotar, vão parar de colocar fogo, mas se vocês deixarem a gente cultuar nossos deuses, a nossa religião, se você melhorar a nossa comida, porque eu não estou aguentando mais aquele tipo de comida na senzala. Então você vê negociações. Banzo era uma forma de resistência africana. Hoje a palavra seria depressão. O cara simplesmente parava de comer. Falou assim, não quero mais comer. Eu tinha minha vida, tinha minha família, minha esposa, meus filhos, eu perdi tudo isso daqui e vim pra cá. Quem sou eu aqui? Sou nada. O que o cara fazia? Depressão, não como mais, não quero trabalhar. O cara ia para Pelourinho, como diz o outro, chicoteado, maltratado, deixava ele ou naquele canto lá da senzala que eles chamam lá de isolamento. Não me importo. Banzo. Muitos africanos morreram de banzo, de parar de comer, de depressão mesmo, morreram de depressão. Mulheres, nós temos casos de aborto, quando tinham filhos, para não nascerem e não viverem naquela situação. E a fuga eu imagino que é uma das principais formas de resistência dos africanos contra a escravidão. Criavam quilombos. Quilombos eram redutos onde eles se encontravam para fugir da escravidão. E um dos mais famosos, inclusive, foi os quilombos, ou chamado de mocambo, os esconderijos. O quilombo dos Palmares foi um dos mais famosos. Chegou a ter quase 20 mil pessoas no século XVII, né? E conseguiu funcionar até 1694. 20 mil pessoas num quilombo. O famoso quilombo dos Palmares, do famoso símbolo de 20 de novembro, do líder do quilombo, Zumbi dos Palmares. Eu fecho com vocês a aula, hein? Poxa vida, é um conteúdo assim que nós poderíamos passar horas estudando. É difícil imaginar os esgotamentos dos conteúdos, né, que nós podemos falar. Mas aqui está um breve e um norte para a gente começar nosso estudo. Agora é com vocês aí. Bons estudos e, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado!